Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Todos estão com autorização. Boa tarde. Nós estamos gravando. Nós vamos dar início agora à apresentação parcial da Amostra 2020 de projetos PIBEX do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife. Então, os alunos Tainá e Daniel irão apresentar o seu trabalho à banca constituída pela professora Renata Freire e o professor Paulo Guedes, ambos do curso de Tecnologia e de Análise de Desenvolvimento de Sistema do Campus Recife. Bom, eu sou o professor Meus Nogueira, sou o coordenador do projeto e, por assim dizer, estou presidindo essa sessão. Tá? Por favor, os alunos podem começar as suas apresentações. Tainá? Vou colocar aqui. Está aparecendo? Sim. Sim. Boa tarde, meu nome é Tainá. E hoje a gente vai apresentar o nosso projeto de extensão, que é basicamente o desenvolvimento de um sistema de contagem automática de ovos de Aedes aegypti em paletas de Avitrans. O coordenador do projeto é o professor Meus Nogueira, os professores pesquisadores são o professor Gilmar Brito e a professora Renata Freire. Essa é uma versão remota de mais de 2 O projeto será apresentado por mim, Tainá Alexandra, e por Daniel Santos. Boa tarde, eu sou Daniel Santos e eu vou dar uma breve introdução e contextualização do propósito do projeto, que tem esse palavrão aí que Tainá falou, mas que a gente costuma chamar carinhosamente de cata-ovo. Qual é a finalidade do projeto em si? A finalidade do projeto é a contagem automática dos ovos do mosquito transmissor do vírus da dengue, no caso do Aedes aegypti, que vocês podem ver aí na foto. A contagem desses ovos é feita... primeiramente, esses ovos são capturados numa estrutura de madeira, que vocês podem ver aí do lado, conhecida como ovitrampa. Essa estrutura ela é posta num balde com água, onde o mosquito vem, deposita seus ovos na água, e eles acabam por ficar presos na estrutura. Mas, assim, se a gente for e pegar a ovitrampa em si, a gente não consegue ver a olho nu os ovos, porque eles são muito pequenos. Então, a gente precisa fazer a utilização de um microscópio. Então, com o microscópio, a gente consegue aumentar a imagem o suficiente para ver que, sim, existem ali ovos do Aedes aegypti. E o motivo de contar ovos do mosquito transmissor da dengue é para que a gente consiga fazer uma análise preventiva. No caso, se você contou uma grande quantidade de ovos, o que é que isso implica? Implica numa grande população de mosquito naquele determinado local. E o que é que isso pode vir a implicar no futuro? Pode vir a implicar um grande número de casos. Então, você tem como prever um grande número de casos e prevenir antes que eles aconteçam. E, no caso, tomar decisões estratégicas com base no número calculado de ovos do mosquito. E aí a gente começa a introduzir do porquê do projeto. No caso, por que contar ovos automaticamente? E a gente faz essa comparação com base no modelo vigente, no modelo corrente, que ocorre a contagem dos ovos, que é o modo manual. Pessoas em laboratórios fazem uso de microscópios profissionais e começam a realizar a contagem dos ovos manualmente. No caso, eles percorrem a paleta e vão contando esses ovos manualmente. Mas por que esse modo ele é inferior ao modo proposto pelo projeto? Porque ele está sujeito a erros de difícil modelagem, por ser fato de erros humanos. Você pode errar uma contagem, as coisas podem sair do controle por conta do cansaço produzido pelo trabalho, que é muito extenuante. Tem todas as questões implicadas pelos seres humanos. Você não consegue simplesmente mapear
onde o que foi que levou ao erro para poder corrigir, porque são N fatores. Então, com relação a isso, o nosso modelo, ele tem a superioridade de quê? De simplesmente você rever, se você achar que foi um erro, você simplesmente refaz os passos, analisa a saída de cada passo, o resultado final, e vê se está de acordo com o que era esperado. Simplesmente isso. A gente tem um maior controle de todo o processo. E também a contagem manual, ela tem toda a dependência do ser humano, para você ter uma contagem ágil. Como está no dado aí abaixo, algumas paletas chegam a conter 1.000 ovos. Então, você imagina, para uma pessoa com um microscópio, tem que ter que se concentrar para não perder a contagem e tal. E para você ter essa contagem de forma ágil, você tem que ter muitas pessoas localizadas para poder realizar essa ação. Se isso não for possível, se você não contar com o contingente específico de pessoas, você não consegue realizar essa contagem de forma ágil. Também tem toda a questão, além de depender muito de pessoas, você depende de quê? Do microscópio. Então, para cada pessoa que fosse realizar a contagem, você teria que ter um microscópio disponível. E esses microscópios usados em laboratórios, eles são extremamente caros. Então, deixa muito difícil a replicação e a expansão das unidades de contagem para vários lugares. E outro processo que também é muito dificultado é o processo de recontagem, que é praticamente impossibilitado. Por que ele é impossibilitado? Porque cada paleta, depois de ser contada, ela é reutilizada, ela é lavada para ser reutilizada. Então, se você achar que houve uma contagem errada, ou então você quer simplesmente ver se o dado está batendo da contagem com a paleta, e você precisa recontar a paleta, isso não vai ser possível, simplesmente porque a paleta não vai mais estar disponível, e se estiver disponível, não vai ter mais aquela quantidade de ovos que tinha na hora da contagem. Então, basicamente, estão listados aí alguns problemas que mostram o porquê da gente implementar a contagem automática dos ovos, porque seria muito mais viável. E aí a gente consegue visualizar um esquema do que é proposto pelo projeto. Seriam disponibilizadas várias unidades de contagem em diversas regiões, cada unidade de contagem com o seu hardware específico, que vai ser mostrado um pouco mais à frente, e cada unidade de contagem também em contato com o servidor, em contato direto com o servidor na nuvem. Esse servidor coletaria os dados de cada unidade de contagem e disponibilizaria esses dados para uma central. Essa central faria o quê? Ela basicamente iria pegar esses dados e ver o melhor jeito de representar isso, de direcionar esses dados. No caso, a representação desses dados é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se eu chego assim, simplesmente digo, na região da várzea nós tivemos um aumento de 13% na população do mosquito. Às vezes isso fica um pouco abstrato, sabe, de você visualizar. Então, quando você plota isso num gráfico e você consegue ter, de fato, a visualização do que isso representa, muitas vezes aí sim você tem a ideia do impacto que isso representa para uma determinada área. Então, você consegue visualizar, de fato, ter uma noção de como está a população do Aedes aegypti naquele local. Bom, o objetivo específico do projeto é desenvolver um dispositivo de captura automática de imagens microscópicas e contagem de paletas de Ovitrampa em escala produtiva. Essa unidade de contagem automática está dividida em 3 partes. A primeira é a esteira de captura automática, a segunda é o software de controle e aquisição de imagens, e a terceira é o software de identificação e contagem. Todos os 3 vão ser explicados mais profundamente durante a apresentação. E dentro desse contexto, o projeto possui os seguintes agentes de escopo. No hardware de esteira e captura automática é responsabilidade de Daniel, o software de identificação e contagem de ovos é responsabilidade minha, e o software de controle e aquisição de imagens é responsabilidade de ambos. Aí a gente vê um pouco do hardware que irá compor cada unidade de contagem, como eu falei anteriormente. Esse hardware, ele é montado em cima de impressoras antigas, impressoras da Inkjet. No caso, a gente reutiliza coisas que poderiam ser consideradas lixo eletrônico, que é um grande problema no nosso panorama atual, onde as coisas desvalorizam muito rápido e logo se acha que não tem mais valor. A gente pega e consegue reutilizar, consegue dar um novo valor para isso. A questão do microscópio digital.
Esse microscópio a gente consegue encontrar em lojas virtuais por cerca de R$ 50, mais ou menos R$ 50. O que, se você for comparar com o preço de um microscópio profissional, apenas um custa milhares de reais. Então, nisso a gente já vê o quanto é aplicável esse projeto, pelo fato de dele ser de baixo custo, visualizar, tem foco baixo custo. E também o microcontrolador, que é o dispositivo que a gente usa para comandar as diversas partes que compõem o hardware. Esse microcontrolador ele é programado através da IDE e ele coordena cada movimento do hardware de forma a ter o resultado final com a captura das imagens de forma satisfatória. Aí a gente consegue visualizar a esteira de fato, né? Na imagem superior esquerda, a gente consegue visualizar o microscópio. Embaixo, se vocês prestarem bem atenção, a gente consegue visualizar uma paleta. Essa paleta ela é posicionada dessa forma que está disposta na imagem, ela é posicionada abaixo do microscópio. E a ideia é que o microscópio percorra a pequenos passos toda a paleta. E a cada passo que ele dá, capturar uma foto e disponibilizar na máquina para que depois o software que Tainá irá explicar um pouco mais à frente, ele você consiga ir até o diretório onde se encontram as imagens e simplesmente você fazer a captura delas. E na imagem expandida a gente consegue ver a esteira como um todo. A ideia é, em todo o comprimento da esteira, colocar diversas paletas para que elas possam ser contadas em série, no caso, para dar um caráter mais industrial mesmo, de produção em série de contagem de ovos do mosquito Aedes aegypti. Aí tem um vídeo com uma demonstração do funcionamento do hardware, aquilo que eu falei, né? Vocês podem perceber que ele vai dando pequenos passos e percorrendo a paleta. A cada passo que ele dá, uma imagem é capturada. Vocês vão poder ver mais à frente, quando o vídeo avançar, a imagem sendo capturada no computador. E essa movimentação ela é feita pelo próprio sistema de movimentação, de posicionamento de uma impressora comum, que são os encoders. Esses encoders são fitas tracejadas, digamos assim, com traços transparentes e traços pretos. Então, esse movimento ele é feito a grosso modo, com a gente mandando a informação via serial, dizendo, olha, eu quero que você se movimente 20 posições. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai contar 20 transições do branco para o preto, de preto para o branco, e vai parar. E a gente tem um sistema também de ajuste, para o caso dele, se ele passar dessa posição, ele volta e procura de novo a posição que você colocou até ele acertar. O que dá mais precisão na captura das imagens, aumenta mais a resolução, porque a imagem não fica tremida, não é capturada no lugar errado, e facilita na hora do processamento delas. No software de identificação e contagem de ovos automática, as imagens que a gente seleciona para ser processada no software, elas passam por uma filtragem, segmentação e, posteriormente, a contagem e identificação dos ovos. Então, nessa filtragem e segmentação, ocorre as imagens elas são passadas por um processo até chegar numa imagem final onde os ovos já estejam demarcados e contornados. E para acontecer isso, a gente consegue fazer com que a imagem passe por um processo de binarização, que é na imagem acima, para poder chegar no resultado final. E aí, o software ele já está com um bom reconhecimento dos ovos. Os problemas que a gente ainda não conseguiu resolver é com relação a fragmentos de ovos, que ele ainda não está reconhecendo, e os ovos que não estão muito nítidos, né? E os ovos que aparecem grudados. A gente só está reconhecendo eles juntos, né? Não está reconhecendo separadamente ainda. Aqui é uma demonstração do funcionamento do software, onde a gente escolhe, né, do diretório, o arquivo ou os arquivos, pasta que a gente deseja carregar no software.
Após carregado, é feito o processamento dos arquivos. Com o processamento são geradas 4 imagens. A imagem resultado final, onde os ovos estão contornados e marcados. Uma imagem, que é a segunda imagem, de pré-processamento, e aí ele passa por uma morfologia até chegar na imagem binarizada. Isso ocorre para todas as imagens que forem carregadas, e essas imagens, elas são salvas para posterior análise. Aqui a gente consegue ver também a questão dos ovos que aparecem juntos. E aí, esses dados, eles são gravados em arquivos XML, com a quantidade de ovos de cada imagem e com todas as regiões de cada ovo. Aí a gente pode ver um resumo de algumas atividades que foram realizadas agora no primeiro semestre de 2020. Com relação ao hardware, iniciou-se a confecção de um protótipo de campo. No caso, um protótipo que a gente pretende tirar do laboratório e levar para Fiocruz e realizar lá a contagem automática dos ovos do mosquito. Com relação ao software de controle, a gente fez uma otimização, no caso, principalmente no programa em Java, que o programa de controle é subdividido em duas partes. Você tem o software de automação da captura, que é feito em Java, e a parte simplesmente da programação do controlador, que é feito através da IDE do Arduino. Então, a otimização foi feita principalmente pelo código Java, porque ele continha algumas classes que só pesavam o arquivo, deixavam o programa pesado e que não tinham uma finalidade assim para o que a gente fazia. Então, ocorreu uma refatoração do programa. E também a documentação de todos os programas, né? Cada classe Java foi devidamente documentada para dar um suporte maior a quem for ler o código, para que ele seja bem compreendido. Com relação ao software de identificação, como o Tainá falou, a gente já consegue resultados muito bons. Já consegue identificar boa quantidade dos ovos, a gente tem uma resposta muito boa. E o que vai estar ocorrendo depois vai ser a geração do padrão ouro. No caso, a validação desse software que Tainá vai estar explicando um pouco mais à frente na apresentação. Aí a gente consegue ver a parte do hardware que foi confeccionada agora no começo de 2020. Esse módulo, ele foi feito visando alguns problemas, visando atacar alguns problemas que a gente tinha na versão anterior, que você tinha um módulo que controla os motores numa parte, o módulo que trata o sinal da leitura daquele encoder que eu falei para vocês em outra parte, e você tinha necessidade de uma fonte de bancada para dar atenção para poder movimentar os motores. Então, você ficava muito preso à bancada por conta dessa necessidade de fonte. E essa placa, ele já contém integração no mesmo lugar, tanto da parte que trata o sinal dos sensores, quanto da parte responsável por movimentar os motores. Ele também tem toda a filtragem da tensão da rede, no caso, a retificação, o ajuste para a tensão que a gente quer. Então, a gente não tem mais essa necessidade de ficar preso a uma bancada. Qualquer lugar, basicamente qualquer lugar agora que tenha uma tomada, a gente consegue simplesmente levar esse módulo e realizar e ligá-lo para que o sistema possa funcionar. Essa imagem azul, ela é referente ao projeto da placa que foi mostrada anteriormente. No caso, ela foi confeccionada, foi desenhada pelos estudantes Matheus e Maiane, estudantes colaboradores do projeto, que realizaram esse desenho usando a plataforma Isieda. E ela é uma melhoria da placa que foi mostrada anteriormente, porque quando a placa anteriormente foi confeccionada, a gente constatou alguns problemas.
A gente teve que fazer furo onde não era para ter, a gente teve que realizar soldas improvisadas para contornar algumas coisas que não tinham sido previstas anteriormente. Então, essa placa ela já conta com todo o pensamento de como vai ser quando ela estiver impressa, para que ela seja impressa e já seja utilizada. Ela não precise ser modificada depois de impressa. E ao lado a gente conta com a documentação do sistema da parte elétrica do hardware, né? Aquilo que eu falei, a parte do transformador, onde ele pega a tensão da rede de 220 volts e transforma, a parte da filtragem, da retificação da tensão que vai seguir tanto para ligar o módulo que controla os motores, quanto para ligar o módulo que vai tratar o sinal proveniente dos sensores que leem a fita de Encura. Além da documentação do hardware mostrada anteriormente, a gente pode aí constatar a documentação do software. Na parte, a imagem superior esquerda, ela mostra um exemplo da chamada de um método de uma determinada classe, onde ela mostra o resumo da função desse método e os argumentos que esse método irá receber. Além da documentação por método, a gente também fez a documentação por linha de código. Então, cada linha de código, toda a linha de código, ela tem sua devida documentação, sua devida explicação. Para o caso de uma pessoa nova que entra no projeto, por exemplo, ela lê o código e, se tiver dúvida, ela simplesmente recorre à linha mais ao lado, que vai ter a explicação de forma bem objetiva do que a linha está fazendo. E abaixo a gente pode ver a documentação por JavaDoc, onde foi gerada a documentação do programa em Java, com toda a documentação das classes e a documentação de todos os métodos, e também a documentação de cada pacote, no caso, o pacote responsável por capturar imagens automaticamente, está documentado. O pacote responsável por tratar as imagens, o pacote responsável por estabelecer uma conexão entre o computador e o microcontrolador. Está tudo explicado, tudo bem documentado no JavaDoc. E na parte esquerda, na parte direita, assim como o programa em Java, a gente pode ver que o programa Arduino segue a mesma lógica, com comentários linha a linha do que cada parte do programa está fazendo. Bom, aqui é uma visualização do software de identificação de contagem de ovos manual, que é onde a gente vai conseguir gerar o nosso padrão ouro. E o padrão ouro é o nosso padrão de referência para comparação com a contagem automática. E a gente teve que trabalhar agora remotamente, e isso gerou alguns problemas para a gente conseguir fazer essa geração do padrão ouro. Agora a gente conseguiu resolver e o sistema já está rodando tanto no Windows quanto no Linux. Também implementamos a questão do registro das informações dos ovos em arquivos XML, para facilitar na hora da comparação. E aí, a geração do padrão hoje está sendo realizada com trabalho remoto. A priori, a gente vai começar a fazer a partir de terça-feira, remotamente, como eu já disse, e essa marcação dos ovos vai ser realizada com 10 usuários, manual e remotamente. Esses 10 usuários serão 10 alunos do professor Meuse, que estarão trabalhando de casa nessa marcação dos ovos. Daí o sistema, ele gera um arquivo XML com os dados de cada ovo, de cada imagem e de seus ovos marcados para a posterior análise. Os arquivos XML gerados pelos 10 usuários, no caso serão 10 arquivos XML, serão integrados em um único XML para a gente poder comparar depois no módulo de teste do software de identificação e contagem de ovos automático, para a geração dos dados e gráfico estatístico. Aqui é o software de identificação e contagem de ovos automática, que foi demonstrado no vídeo, e nele foi implementado um módulo de teste para a geração dos dados estatísticos, que ainda está em processo de desenvolvimento, não está 100% completo. Foi implementada a geração do arquivo XML também, para melhorar a comparação das imagens, dos dados das imagens, no caso, e foi retirado alguns bugs que constavam da edição anterior, né?
E aí, no software de identificação e contagem de ovos automática, as imagens obtidas no software de controle e aquisição de imagens são processadas, né, tem o seu processamento realizado, e aí o sistema gera a imagem final com a marcação dos ovos realizada, contornando e demarcando eles. O sistema gera um arquivo XML com os dados dos ovos para análise, e para analisar, a gente pega os dados obtidos com o padrão ouro e confronta com os dados gerados, né, na versão automática. Para aí a gente ter os dados estatísticos e poder melhorar o nosso algoritmo. Daí, o sistema gera um histograma, né, constando os dados que a gente conseguiu obter a partir dos resultados, né. Então, por enquanto, no histograma está constando o número de ovos identificado no sistema automático, e aí o número de imagens analisadas, o número de imagens que o número de ovos bate, e além disso, o número de imagens onde, além de bater o número de ovos, verificar se as regiões dos ovos está sendo marcada corretamente. E aí, nossas metodologias de testes para a geração do nosso padrão ouro, antes seria realizado presencialmente no IF, mas com a vinda do Covid-19, a gente vai ter que fazer remotamente. Isso a gente pretende que comece a ser realizado a partir da próxima terça, e, como eu já disse, serão 10 usuários, né, alunos do professor Melzi, terão acesso a mais ou menos 300 imagens das placas cada um, e para a gente ter um bom número, para gerar um bom resultado no final, para a gente ter uma boa noção do que precisa ser ajustado no sistema. Aí a gente pode visualizar algumas das metas seguintes propostas para o projeto. Com relação ao hardware, alguns testes e ajustes que a gente ainda está finalizando, a gente ainda está fazendo esse segundo hardware, ainda está montando, então alguns testes e ajustes são necessários. E também a gente tem em vista uma nova abordagem do projeto, montar um novo protótipo em cima de um novo paradigma de controle. No caso, por que o novo paradigma de controle? Atualmente a gente faz o posicionamento das estruturas do hardware utilizando motores DC, que já vêm juntos com a impressora antiga. Então a gente só faz reutilizar esses motores. Mas a gente também tem em vista a utilização de motores de passo, que são motores mais caros, mas que, em contrapartida, são mais precisos. Então, ao utilizar esses motores, a gente teria que ver como eles iriam responder com o programa, se iria estar tudo de controle, tudo de acordo com o controle. Então, a gente teria que dar uma estudada a fundo na implementação desses novos motores e, com certeza, seria um novo paradigma de controle que seria diferente da implementação com motores DC casuais. E com relação ao software de controle e aquisição da imagem, a implementação de QR Code para a identificação de cada paleta, no caso. A implementação de QR Code com identificação de onde a paleta provém, para que a gente possa simplesmente salvar no diretório no diretório correspondente daquela paleta, melhorando a organização das imagens, no caso, para que você simplesmente possa buscar, tipo, eu quero as imagens do Jean no meio, e você ir lá na pasta dedicada e simplesmente pegar. A gente já chegou a implementar isso e viu que funciona. Ele lia o QR Code, criava uma pasta com aquela informação e salvava as imagens lá dentro. Só que por conta da imprecisão da impressão de QR Codes microscópicos, para que o microscópio pudesse capturar de forma precisa, no caso a imagem ficava com muito ruído, não tinha precisão suficiente, a gente acabava tendo que modificar o microscópio de lugar e tal, e isso acarretou algumas dificuldades. Então a gente abandonou a abordagem por enquanto, mas a gente viu que tem sim resultado e a gente pretende voltar a abordá-la no futuro próximo. Bom, no software de identificação e contagem de ovos, a gente pretende, com base nos resultados dos testes de validações, conseguir otimizar o algoritmo, depois de a gente conseguir gerar o nosso padrão ouro e confrontar com a parte automática do projeto. E após isso, depois de conseguir melhorar o
o reconhecimento dos ovos, conseguir integrar o software de identificação de contagem de ovos com o software de controle e aquisição de imagens. É isso, obrigada. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Tainá e Daniel. Aí vamos prosseguir, então, a nossa mostra, né? Um processo de avaliação da banca. Seguindo uma tradição corrente, né, eu vou pedir para que o professor Paulo Guedes, que é o mais distante do projeto, faça as suas observações e questionamentos. Paulo, por favor. Só organizando as ideias aqui para me colocar. Uhum. Por um momento eu esqueci dessa tradição e... Não, se você quiser, a gente pode subverter, uma vez que não somos... Não, tranquilo. Eu queria começar agradecendo, né? Muito legal estar aqui, ver o projeto de vocês. Eu gostei muito da desenvoltura dos alunos apresentando. Podem ficar mais à vontade, certo? Tá tudo. O projeto de vocês é legal. Eu acho que tem uma relevância, sabe, muito grande. Não sabemos ainda se a Covid se espalha por mosquitos. Então, talvez no futuro vocês descubram que esse projeto é muito mais importante do que parece agora. Achei muito legal a questão de reaproveitar equipamentos que já existem, como as impressoras, né? No caso das impressoras, eu não faço ideia da dificuldade que é mover precisamente o cabeçote. Então, imagino que vocês tiveram uma certa dor de cabeça com isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ponto. Como é que foi mexer o microscópio com um equipamento que era uma impressora? E aí, Daniel? Então, o problema é que aconteceu agora na montagem. Eu não estou te ouvindo muito bem. Um problema que aconteceu até agora na montagem desse protótipo, que eu levei até algum tempo para agora ver, foi que, por exemplo, você captura o sinal. Daniel, se aproxima mais do microfone, tá bem difícil de ouvir. Se aproxima. Coloca todo mundo o telefone no mudo. Coloca todo mundo no mudo, deixa só o Daniel falando, que aí evita interferência. Perfeito. Tá dando para ouvir legal agora? Faz sinalzinho aí com a mão para ver? Tá certo. Por exemplo, não sei se vocês viram no vídeo, eu acho que eu esqueci de citar, mas existe um sensor na parte que tem o cabeçote acoplado. E ele Aquela fita, né? Sim. Ele faz a leitura daquilo ali. Então, a cada mudança que existe de uma parte com ranhura para uma parte sem a ranhura, no caso, de uma parte preta para uma parte transparente, ele gera um certo sinal. E esse sinal, por exemplo, ele gera sinais defasados, no caso. Se esses sinais, na hora que eles forem lidos, eles estiverem na mesma amplitude, no caso, se eles forem lidos ambos em modo alto, significa que, ok, você está movendo para o lugar certo. Mas se eles forem movidos, quando eles forem lidos, tiver um sinal em modo alto e outro sinal em modo baixo, significa que você está indo no sentido oposto ao que você deveria ir. E o que é que estava acontecendo, que a gente notou? A gente mandava o comando para o cabeçote se mover e ele não parava. Ele simplesmente ia e batia no final e ele não parava. A gente ficava, poxa, o que está acontecendo? Aí quando a gente foi ver no osciloscópio como o sinal estava chegando, como o Arduino estava lendo o sinal, em nenhum momento ele estava lendo os dois no mesmo sinal. Ele nunca estava lendo os dois em modo alto. Então o que é que ele estava interpretando? Opa, eu estou indo sempre no modo que eu não deveria ir. Então, enquanto eu estiver indo no modo que eu não deveria ir, eu vou continuar. Então ele não parava nunca, sabe? E dá um certo trabalho isso. A gente tem que interpretar como utilizar e também tem a questão da precisão. Uma coisa que o professor Meusi pontuou quando a gente estava explicando foi o seguinte: as impressões, elas são tão precisas, você consegue imprimir imagens e elas saem tão precisas assim, tipo, tão bem feitas. O que é que isso
ocorre a você que o posicionamento lá, por mais que seja pequeno, ele está ocorrendo de forma muito precisa, para a imagem poder sair com uma boa qualidade. Mas quando a gente movimentava ele por uma forma que era por fora da estrutura da HP, no caso, se ele fosse citar uma marca que a gente utilizou a impressora, a gente não conseguia a precisão que uma impressão tem, sabe? Então, o que é que a gente ocorria? Poxa, então, essa precisão, ela só é conseguida, de fato, 100%, utilizando o software da HP, sabe? Então, a gente, tendo um trabalho por fora, sem utilizar toda a estrutura da HP, a gente tem que contornar e ver como se aproximar ao máximo para ter aquela precisão, sabe? É uma coisa que a gente teve realmente que trabalhar muito, a gente ficou muito tempo preso nisso. Entendi. Deve ter sido complicado. Quando você fala o software da HP, é o software que roda dentro da impressora ou no computador? Um software que roda dentro da impressora. Certo. Sabe? É como a gente está usando um software que ele não é o próprio da HP, por exemplo. Aí o que acontece? O sistema acaba não respondendo da forma que responde com o software que ele foi feito para responder, sabe? Então a gente tem que contornar esse problema. Entendi. Bacana. Sobre a parte da contagem dos ovos, eu imagino a dificuldade que deve ser fazer isso manualmente, né? E deve ter dado um trabalho danado fazer essa parte do processamento digital de imagens. Eu queria dar uma sugestão, acho que de repente até a Renata podia falar melhor sobre isso. Vocês pensaram em usar um QR Code para identificar cada paleta, né? Mas eu estava olhando as figuras e eu vi que cada figura tem um padrão na madeira que é muito característico. Provavelmente vocês não vão ter duas paletas iguais. Ô, Renata, será que não tem como identificar a paleta explorando isso? Tipo, pegar features da paleta e simplesmente... essa paleta aqui tem features XYZ, paleta 1, paleta 2, paleta 3 e pronto. Bem, não é tão fácil assim. A textura, ela varia muito, ela tem muitas manchas. Inclusive, a gente estava achando que o percentual de acerto estava alto, porque Bianca estava fazendo, antes de Tainá assumir, Bianca estava fazendo alguns testes em um conjunto de imagens muito pequeno, e que elas tinham um determinado padrão. Bastou ir para um pouco mais, por exemplo, quando você tira as fotos da Ovitrampa, né, são várias fotos. Uma paleta gera quantas fotos mesmo, Daniel? Acho que é 60 ou é mais? Quantas fotos são? É tudo de 560 fotos. Pronto. E aí, Bianca, ela pegava às vezes um grupinho de, sei lá, 50 fotos e testava. Isso é uma partezinha muito pequena da Ovitrampa. Não chegava a um décimo, né? Pois é, ela se distanciou um pouco, a gente viu que o resultado já dava completamente diferente. Por quê? Porque a Ovitrampa já tinha outras características na imagem. O feno era um pouco mais escuro, enfim. Então, isso é uma dor de cabeça que eu provavelmente vou ter com Tainá, quando a gente for começar a tentar otimizar, né? Eu acredito que a gente já conseguiu otimizar em relação à versão inicial antes de Bianca, mas Bianca deixou num ponto e agora vai ser quando eu começar a trabalhar com Tainá, a gente vai tentar otimizar isso, mas dá dor de cabeça. A gente não tentou ainda a abordagem de análise de textura, que é o que você está sugerindo. Isso ainda não foi testado, mas é uma possibilidade. A gente testou algo similar, que foi uma abordagem de tentar usar a inteligência artificial, que foi tentar fazer uma espécie de clusterização. Aí na verdade, não foi nem com Bianca que a gente fez, foi com um aluno de TCC, que ele estava trabalhando comigo, mas ele meio que abandonou mas o resultado que a gente teve intermediário foi que, com esse algoritmo de IA, não teve um resultado muito interessante. Então, talvez a gente volte à análise de textura, não sei, são cenas dos próximos capítulos, mas não é uma textura tão trivial de se lidar. Ela dá uma certa dor de cabeça. Inclusive, Paula, é engraçado, porque eu tenho uma colega minha de doutorado, ela fez mestrado fazendo exatamente isso, catar ovo. Foi o mestrado dela. E a técnica que foi desenvolvida foi muito parecida com o que o pessoal estava fazendo logo no início.
Só que quando você vai botar, você pesquisa na internet e tem várias soluções. O pessoal já disse, isso é um problema já resolvido. Mas quando vai tentar botar na prática para fazer uma impressora, para que o pessoal realmente deixe de usar a contagem manual, você vê que não funciona. Porque muitas vezes o algoritmo só funciona para um determinado tipo de scanner, para uma forma que a imagem foi digitalizada, enfim. Então, são muitas dores de cabeça que a gente enfrenta, entendeu? Mas vamos, bola para frente. É uma área a ser trabalhada com mais cuidado, né? Essa análise de textura é. Sim. Aí vamos avaliar mais na frente, quando Tainá for pegar nisso. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que é só para bancar um pouquinho o advogado do diabo. No início, não estou ouvindo, Meuzi. Já abriu o áudio, galera. Deixa a gente com o QR Code por enquanto, certo? A gente faz um outro projeto só para ver a textura, tá? Certo. Aí a gente abraça isso aí, né? Renata e Tainá tem muita coisa para ser feita. Tranquilo. A gente vai resolver isso do QR Code, vai ficar muito legal. Eu acho que vai. No início, antes do microscópio, vocês pensaram em alguma coisa do tipo, sei lá, usar um scanner ou algo assim, ou a resolução não dá para ver os ovos, tem que ser um microscópio mesmo? Essa pergunta é para mim, Paulo? Eu pensei para os alunos, né? Eu estou testando. Então vamos ver se os alunos respondem. Vamos lá. Vai lá, Daniel ou Tainá, quem se dispõe? Então, quando eu entrei no projeto, já tinha essa abordagem por microscópio. Mas o que é que eu imagino? Eu imagino a questão de ser mais fácil de trabalhar, sei lá, também o preço também do microscópio digital, ele ser bem acessível, sabe? São as questões que me vêm à cabeça, mas quando eu ingressei no projeto, a utilização já era através de microscópio digital. Provavelmente eu teria que testar para ter certeza, mas o meu chute é que um scanner não teria resolução para o tipo de coisa que vocês estão fazendo, tá? Então, É exatamente isso, Paulo. Eu chequei isso antes de determinar. Foi no primeiro pensamento, mas realmente não dá. Eita, tá sem áudio, Paulo. Tá sem áudio. Eu estava dizendo, é pequeno demais, não dá. Beleza. Tá bom, eu estou satisfeito. Muito legal. Renata? Oi, pessoal. Parabéns aí, Daniel, que eu acho que está há mais tempo no projeto. Tainá, bem-vindo ao projeto, que eu ainda não tive tempo de conversar, assim, com oportunidade, né, de conversar ainda contigo a respeito do projeto. Mas eu gostei do que foi apresentado, gostei do que temos para o futuro. Eu espero que até o final a gente consiga otimizar essa forma de contar, né, que a gente vê que em algumas imagens a gente tem um resultado satisfatório, mas em outras ele não está tão bom, né? No mais, assim, agradecer a professor Meuzi, mas eu acho que o trabalho em si foi muito bem feito. Tainá, tu já chegou a ver alguma coisa da parte do processamento de imagem ou foi mais a documentação? Ainda não, do processamento não. A única coisa que, assim, ele fazia a marcação dos ovos, só que para pegar a região em que os ovos estavam, não estava conseguindo pegar. E aí o que eu fiz foi isso, para conseguir pegar essas regiões para gravar no arquivo XML. Assim, de mexer com essa parte, mas de mexer mesmo no processamento, não. Ok, então quando você chegar lá, a gente vai conversar um pouco mais. Vai conversar muito. Porque a ideia inicial era que a gente gerasse uma imagem onde estaria tudo branco e só um ovinho pretinho. Mas aí isso ia ser muito complicado, seria o nosso padrão ouro. E aí veio essa ideia da gente demarcar as regiões, fazer um quadrado, onde ele começa e onde ele termina. E aí, se a gente faz o quadrado de onde ele se encontra, a gente consegue pelo menos saber se a gente acertou ou não, né, um ovo ali. Mas, bom, no mais eu estou bem satisfeita, eu acho que vocês, dentro de quando começou o projeto, por exemplo, Tainá entrou agora, no início do ano, mal começou, já veio Covid, trabalho remoto, né, então, assim, eu acho que o que foi apresentado foi dentro do esperado, né, de uma produção esperada para até então. Então, eu estou bem satisfeita com o que foi apresentado.
Tá, joia? Parabéns, pessoal. Obrigada, professor Milton. Bom, eu vou... Alô, estão me ouvindo? Sim. Né? Bom, como o último, né, da banca e presidindo, e suspeito a falar por coordenar o projeto, né, eu estou extremamente satisfeito com o trabalho dos dois, né? Daniel amadureceu muito, né? Ele está mais antigo, então ele realmente se apropriou de todo o conhecimento, está inclusive orientando alunos colaboradores. Nós estamos com 2 alunos de IC colaboradores, dando um apoio a ele, né? Tainá teve um desempenho muito bom, eu estou muito satisfeito com Tainá. Nesse período de tempo, como Renata colocou, tendo em vista a Covid, pouco tempo, ela retirou bugs sérios que tinham travado o projeto no ano passado, então ela retirou esses bugs, ela viabilizou, né, a nossa metodologia de validação, de geração do padrão ouro, né? Uma coisa que eu pedi para eles explorarem, eles não exploraram, esse aplicativo que ela finalizou, que tirou uma série de bugs, que gera o padrão ouro, também é um contador, é uma ferramenta de contagem manual, certo? Então, só essa ferramenta já serviria como grande melhoria do processo de contagem, como é hoje. Em vez de você ter pessoas ligadas a um microscópio e contando, mano, é assim mesmo, você usa um microscópio e tem aquele contador de produção de fábrica, é assim que é feito, né? Em vez de ter isso, a gente passaria na esteira, captaria essa imagem e as pessoas trabalhariam na frente de um computador, de uma forma muito mais confortável já ajuda muito. Tá? Então, a gente já tem um produto parcial, um entregável do projeto, né? Então, ela deixou esse aplicativo redondo, a gente resolveu as questões de geração em XML, a gente mudou a plataforma de registro, né? Então já está pronto, inclusive, para a gente subir para um banco de dados, né? A FAT está em XML, já vai facilitar a gente subir para um banco de dados. Então, o Tainá fez grande contribuição nesse período, né? Daniel começou a trabalhar com o protótipo, nós estamos realmente lá na bancada, porque infelizmente a gente não pôde nem tirar uma foto, a gente não sabia como é que ia acontecer, não pôde tirar uma foto. Nós temos um protótipo pronto, né, para ser colocado lá na Fiocruz, né, que tem os contatos lá, e estamos trabalhando para um segundo protótipo. Aí, com esse contexto da Covid, a gente sabe o que vai fazer. Nós vamos ter um trabalho, né, como Tainá e Daniel explicaram na apresentação, de fazer a geração do padrão ouro, né? Então, nesses últimos dias, eu e Tainá trabalhamos em importar o sistema para o Linux, né, tirar alguns bugs, já importar que tinha feito uma tentativa de gerar esse padrão ouro no final do ano passado, e agora está rodando redondamente. Então, nós criamos um servidor Linux, né, criamos 10 usuários, estabelecemos um TeamViewer em cada usuário e a gente vai distribuir o ID e senha para os alunos que vão trabalhar remotamente, né? Tainá já fez uma prévia divisão, mas ela vai fazer uma revisão, vai dividir cerca de 300 imagens para cada um, de forma tal a gente ter uma massa de dados de 3.000 imagens. Com essa massa de dados, né, e confrontando a contagem automática com o padrão, a gente vai ter uma mensuração da qualidade do sistema, né? E eu e Renata temos grande esperança que isso nos dê uma qualidade suficiente para que a gente possa submeter um artigo, já abordando toda essa metodologia e dada a complexidade, né? Como a Renata bem disse, né, e eu digo, né, Paulinho, você lembra desde o mestrado que eu dizia, fácil é falar, fazer é outra história. Fazer é outra história, certo? Fazer é outra história. Né? Então, nós estamos aqui com uma abordagem de implementação, né? Então, não é, poderia fazer coisa bonitinha os resultados e fazer uma publicação, mas a gente quer um produto, né? Um produto no sentido de algo que a gente vai entregar à sociedade, não é um produto que vai ser vendido em prateleira, né? E aí eu tenho muitas esperanças, estou muito animado com o projeto. Apesar da Covid, eu acho que a gente chega com alguma coisa boa, né? E você fez uma observação interessante, né? Queira Deus que não, né? Porque se o vírus for por inseto também, aí acabou. Aí é uma calamidade, né? Queira Deus que não. Tá certo? Estou rezando para que não. Espero que não. Né? Mas a gente já é uma boa luta contra a zika, contra a dengue, contra a chikungunya.
né? Já é uma boa luta que a gente esqueceu. Febre amarela. E a febre amarela é a nossa guerra do dia a Amarela. dia. Né? A gente está com uma guerra enorme agora, mas é a nossa guerra do dia a dia. Eu agradeço muito, Paulo, a você, agradeço a Renata, não só por esse momento, mas por todo o suporte, todo o trabalho de apoio à pesquisa, né? O trabalho como pesquisadora. Né? E abro agora para alguma observação final. Lembro que eu partilhei com vocês no chat a avaliação, né? Então tem um formulário de avaliação para vocês avaliarem o projeto, avaliarem os alunos e postarem sugestões. Né? Agradeço muito e abro o final. Diga, Renata. Na verdade, eu queria falar com a Tainá. Tainá, essa parte de documentação, foi você que fez junto com o pessoal da equipe? Como é que foi? E documentação de quê? Do código, que eu vi que está todo comentado, todas as linhas tinham comentário, e estava sendo foi agora. Não, o da gente não está feito ainda, não. Não deu tempo de mexer nessa parte ainda, não. Tá. Porque é uma parte extremamente importante, né, que principalmente por conta de ser uma pesquisa de iniciação científica, que o aluno vem, chega, às vezes ele sai, e aí uma outra pessoa vai voltar para pegar o projeto, e quem volta a pegar o projeto, às vezes não tem documentação nenhuma. Né? Então, eu achei isso um ponto bem importante. Isso é bem Renata, legal. O que foi documentado, Renata e Paulo, o que foi documentado, né, foi a parte do Java, do aplicativo Java de controle da esteira, certo? E a parte do firmware, ou a parte que está ligada. Então, o Java foi documentado, foi revisto o código, porque é aquela coisa, o código que foi mexido por N mãos. Isso. Tá? Antes de Daniel, tinha o outro menino Sim. que começou e tal, então estava aquela bagaceira que a gente sabe muito bem como é que fica. Então, nesse momento, eu botei a missão para Daniel de organizar isso, tanto no firmware como no Java. Então, o que foi mostrado na documentação foi isso. Então, a parte, né, de controle está toda redonda agora em termos de documentação. Tainá estava com muito trabalho com relação à relação do padrão ouro. Então, ela não teve tempo ainda de fazer essa documentação. Até porque ela precisa dar uma estudada. Isso vai ser interessante como exercício para ela estudar o algoritmo que foi trabalhado lá por Bianca. Isso vai ser um passo seguinte. Né? Então, podemos dizer assim que estamos com metade do projeto bem documentado. Né? Ótimo. Ok. Né? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Tainá e Daniel, querem fazer alguma observação mais? Fazer alguma colocação? Não. Só agradecer ao pessoal pela atenção, pela colaboração. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, esse evento foi gravado. Eu vou passar a cada uma gravação para que vocês tenham em mãos. Né? E, mais uma vez, agradeço muito a todos os envolvidos. Tá? Um grande abraço a todos. Ok, obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, até mais.